Olá, turma! Estamos de volta pelas ondas para o nosso segundo episódio de hoje. E no nosso segundo episódio de hoje, vamos dar continuidade falando de quê? Dos recursos naturais. Primeiro momento, falamos sobre ela, o líquido da vida, a fonte da riqueza, água. Depois, falamos das formações vegetais. Gente, falamos dos oceanos. O que nos fornece esse grande recurso natural. Agora vamos bater um papo sobre mais um recurso natural. E qual, professor? No nosso episódio de hoje, vamos dar uma olhada aqui sobre, atenção, o solo. Professor. Esse sim é um grande recurso, iguais aos outros, tem a sua importância. O solo, gente, é a camada, vou dar o conceito dele, ó. Camada de vida da crosta. Camada de vida da crosta. O solo, gente, ele é originado, essa camada de vida da crosta, ele é originado de dois processos. A erosão das rochas, e da decomposição da vida. Decomposição da vida. Os seres vivos, quando morrem, se decompõem naturalmente, vocês sabem disso. E da decomposição dos seres vivos, nós temos a produção da matéria orgânica, chamada humus. E esse humus, matéria orgânica decomposta, vai se misturar para formar o solo. As rochas, gente, quando são erodidas, elas liberam o quê? Sais minerais. Os sais minerais das rochas, atenção, se misturam com a decomposição, matéria orgânica decomposta da vida, sais das rochas com matéria decomposta da vida. Isso vai abrigar o quê? Seres vivos que vão surgindo, dando origem ao solo. O solo é basicamente composto por rocha, sais. Deixa eu anotar aqui a composição desse recurso natural. A composição do solo. Ele é composto por rocha, que normalmente fica na sua base, embaixo, pelos sais minerais que essa rocha liberou, pelos sais minerais, pela matéria orgânica decomposta da vida, pela matéria orgânica e por seres vivos. Naturalmente, nós temos água no solo e oxigênio. Esses são os compostos do solo. Repito, a rocha vai sofrendo erosão, ok? E dessa erosão das rochas, o que acontece, professor? Ocorre a liberação de sais. O que vai acontecer com a vida? Ela vai morrer, ela vai se decompor, e da decomposição da vida nós vamos ter a produção de matéria orgânica, que é o que eles chamam de humus. E o humus da vida, mas os sais das rochas, constitui a base do solo. A partir dessa constituição, sais e humus, nós vamos ter o surgimento e a presença de seres vivos, microscópicos, como fungos, decompositores, bactérias, até os maiores, né, como as minhocas, né, os germes, passando pelos vegetais, as gramas, os arbustos, as árvores e os animais que por ali vivem. O solo, gente, é um recurso natural importantíssimo para nós. Ele é composto, como está aí, rocha, os sais dessas rochas, a matéria orgânica, então, tem vida. Se tem vida é porque tem água e oxigênio. Só vai ter vida onde nós temos água e oxigênio. E aí, mas professor, para a natureza, vamos falar primeiro para a natureza. Para a natureza,
Os solos sustentam a vida. O que sustenta os micro-organismos, a macrobiologia, os vegetais, os animais? São o solo. Toda a cadeia alimentar normalmente começa na terra do solo. Ele é a base de toda a cadeia alimentar. Além de ser um habitat, uma fonte de vida, o solo também serve para proteção da rocha, da erosão. Além disso, gente, o solo é muito utilizado por nós nas nossas atividades econômicas, na agropecuária. Para plantar, para criar, a gente precisa do solo. Beleza? Então aí você tem esse recurso natural importantíssimo para a vida no planeta. 3 minutos, por favor. Ok, de volta pelas ondas, falando dos recursos naturais. E falamos do solo, conhecido popularmente como chão, gente. Se a gente fala do solo, a gente está falando do chão, claro. Chão é o nome popular, né? Que se fala para solo. O solo é o nome da ciência. Mas popularmente a gente não vai, menino, tira o pé do solo. Não. Menino, tira o pé do chão. O chão é a camada de vida, é o solo. E agora eu queria para vocês sobre os combustíveis fósseis. Ei, professor. Combustíveis fósseis. Bom, turma, os combustíveis fósseis
O nome diz tudo. Combustível, porque nos levam à combustão. Tocam fogo. Fósseis, porque existem há milhares de anos e nos dão informação de como era há milhares de anos. Fóssil é tudo aquilo que te dá informação de como era em vidas ou eras geológicas passadas. Uma pintura rupestre é um fóssil. Um inseto petrificado de milhares é um fóssil. Uma pirâmide do Egito é um grande fóssil, porque ela vai dar informação de como era há milhares de anos. E os combustíveis fósseis são chamados de fósseis, porque a partir deles nós também temos informações de como era há milhares de anos. Então, combustíveis, por que pegam fogo? Fósseis, devido a essas informações que nos dão há milhares de anos. Quais são os combustíveis fósseis? Nós temos os seguintes combustíveis fósseis que aproveitamos. O petróleo, que é o principal combustível fóssil, ou carvão mineral, o gás natural, olha só, e o xisto betuminoso. Bom, vamos lá. A formação desses combustíveis fósseis. Formação. Como se formaram os combustíveis fósseis, tu? Se formaram devido à sedimentação de seres vivos. Vamos resumir: sedimentação de seres vivos. Como assim seres vivos? Resto de vida marinha, resto de vegetais que foram soterrados em bacias sedimentares, que são áreas rebaixadas, há milhares de anos. A vida marinha dá origem ao petróleo, ao gás e ao xisto. Repito, a vida marinha soterrada dá origem ao petróleo, gás e xisto. Já antigas florestas e vegetais, turma, dá origem ao carvão mineral. Então, peraí, carvão vem de vida vegetal, petróleo, gás e xisto vem de vida marinha. Todos eles foram originados a partir desse soterramento de seres vegetais e marinhos há milhares de anos. Depois do soterramento, esses vegetais eles vão entrar em putrefação e a sua matéria orgânica desses seres vivos vão dar origem aos combustíveis fósseis. Beleza. Professor, para que servem os combustíveis fósseis? Nós temos dois usos dos combustíveis fósseis. Uso siderúrgico, vamos chamar. Uso siderúrgico e químico. Olha só. Bom, fala aí um pouquinho de cada um, professor. Na hora. O uso siderúrgico, eu vou até colocar aqui, é para combustão, para queima. Pronto, para queima. E o uso químico é quando a gente utiliza eles para a produção de derivados. Derivados. Ah, beleza. Vamos lá? Uso siderúrgico para tocar fogo, para queima? Isso. Professor, e onde é que a gente queima esses combustíveis? Ah, só o que a gente queima esses combustíveis fósseis nas siderúrgicas, termoelétricas, indústrias e fábricas, né? Nos automóveis, os derivados dele viram combustão. E onde tem uma grande caldeiraria, uma fornalha ou uma máquina a combustão, um forno de fábrica siderúrgica, metalúrgica, utiliza-se eles para tocar fogo. E esse calor vai gerar energia nas termoelétricas. A combustão da gasolina, do óleo diesel, vão mover os carros. Siderúrgica é quando eu uso para tocar fogo eles. E eles são coqueficáveis. Que é isso? Pegam fogo. Já o uso químico é quando a gente utiliza eles para a produção de derivados. Quais os derivados? Óleo combustível, óleo lubrificante, gasolina,
plástico, benzeno, adubo, fertilizantes agrícolas. Todos os derivados que a gente... Porque quem produz esses derivados é a indústria química dos combustíveis fósseis. É a carboquímica, a petroquímica. Eles fazem, os químicos, a chamada destilação fracionada. Toca o fogo neles para produzir os derivados. Vão destilando. E nessa destilação, produz os derivados. Gente, os combustíveis fósseis, esses recursos naturais, eles são encontrados em bacias sedimentares, que são grandes áreas rebaixadas na superfície do planeta, que receberam sedimentos, foram soterradas. E é justamente nesse soterramento de seres vivos que foi dando origem aos combustíveis fósseis. Petróleo, carvão, gás e xisto bituminoso. Esses combustíveis fósseis, principalmente o petróleo e o carvão, eles são consumidos no mundo inteiro. Quem produz, quem não produz, todo mundo usa. Principalmente nas siderúrgicas, fábricas termoelétricas e na produção de derivados. Eles começaram a ser explorados economicamente no século XIX. Olha só. A partir da segunda Revolução Industrial, eles passaram a ser usados, com exceção do carvão. Porque o velho carvão mineral, ele é fonte lá da primeira Revolução Industrial. Os outros, petróleo, gás e xisto, já são da segunda Revolução Industrial. Eles impulsionaram as fábricas e ainda impulsionam. Eles, vocês sabem, estão intimamente ligados aos problemas atmosféricos, como o aquecimento global, que é fruto da intensificação do efeito estufa. Os combustíveis fósseis, gente, poluem o ar, contaminam a água. Eles estão entre os principais motivos das guerras, desde o início do século XX para cá. Agora mesmo, nós estamos vivendo uma sangrenta guerra no leste europeu, ali na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. E aí você tem a ofensiva militar do exército russo, que é presidido pelo presidente Vladimir Putin. Já há alguns meses, já estamos indo para ano, né? O Vladimir declarou guerra e uma ofensiva com seus argumentos para derrotar os ucranianos. Mas, professor, por quê? Bom, existem alguns motivos geopolíticos, como influência russa na região, ameaça que os russos sentem da União Europeia e Estados Unidos a partir da expansão de um grande exército rival dos russos, que é a OTAN. Os russos não admitem a expansão militar da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Enfim, questões geopolíticas de expansão de influência na região ali dos países periféricos dos russos. Mas além dessa questão geopolítica, influência, expansão militar da OTAN na região, claro, gente, nós temos o petróleo, o gás natural. A Ucrânia, ela é uma grande reserva de gás e pela Ucrânia passam os gasodutos que transportam gás para a Europa, vindos da Rússia. É aí onde está uma peça do xadrez. Rússia fornece gás para a Europa, passando pela Ucrânia. Ucrânia, grande reserva de gás. Ucrânia busca aliança com a Europa Ocidental, que se faz fronte à Rússia. Rússia sente pressionada pela expansão da OTAN, esse exército armado, né, do leste europeu, aliada dos Estados Unidos. Então, se nós sairmos da Europa e irmos para o Oriente Médio, aí a confusão é maior. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irã, Iraque, Kuwait e o Catar.
são os maiores produtores de petróleo do mundo. Estão entre os maiores, né? Aqui no Brasil, por exemplo, eu tenho uma Venezuela, mas volta para o Oriente Médio. Oriente Médio, que nós já tivemos vários conflitos pelo petróleo, por esse recurso natural. A guerra Irã-Iraque, no início dos anos 80. O conflito árabe-israelense ali no Vale do Jordão, no Oriente Médio, que ainda hoje existe. Nós tivemos a Guerra do Golfo nos anos 90, quando o Iraque de Saddam Hussein, então o presidente na época, invade o Kuwait e há uma intervenção dos Estados Unidos. Em 2003, turma, isso está caminhando aí para 20 anos, né? Nós tivemos a ofensiva militar dos Estados Unidos ao Iraque, a chamada Guerra do Iraque, onde o George W. Bush, então presidente americano, filho do George Bush, pai, o George W. Bush, filho, resolve derrubar o governo de Saddam Hussein, alegando a existência de armas químicas, que nunca foi provado. Claro, não estou aqui defendendo uma ditadura que era de Saddam Hussein, mas o pretexto americano para derrubar Saddam, que depois foi preso e morto, condenado pela justiça iraquiana ao enforcamento. A partir daí nós tivemos a ocupação militar aonde? No Iraque, por tropas dos Estados Unidos, que saíram agora. Já temos alguns anos, né? 2 ou 3 anos que as tropas iraquianas, os americanas saíram do Iraque. Os Estados Unidos, até pouco tempo, mantinham exércitos ocupando o Afeganistão, o Iraque, mantendo o regime desses países, controlando com suas tropas. E o pano de fundo disso, o petróleo. Aqui no Brasil, não, desculpa, na América do Sul, nós temos a Venezuela, que já foi governada por Hugo Chávez, que mantinha o chamado chavismo, onde ele controlava totalitariamente o país, mas tinha dinheiro do petróleo, porque na época dele o preço era alto. Só que faleceu e já depois da sua morte assumiu o seu vice, Nicolás Maduro, que ainda hoje está no poder venezuelano. E Nicolás se viu numa grande dificuldade, porque o preço do barril caiu. E a arrecadação do governo venezuelano é extremamente dependente do gás, do petróleo que vende. Diga-se de passagem, a Venezuela contém as maiores reservas de petróleo do mundo. É o maior barril de petróleo do mundo, vamos dizer assim. Só que o petróleo está mais barato. Subiu de preço, mas ninguém quase faz mais comércio com a Venezuela, porque houve uma geopolítica comercial para isso. Deixaram de arrecadar e o país vive uma crise sem precedentes. Olha só, mais um motivo geopolítico, mais uma situação, um tabuleiro, um xadrez geopolítico que envolve o petróleo. O petróleo alimenta ditaduras, o petróleo enriquece países, o petróleo gera pujança. Eu vou dar, por exemplo, os Emirados Árabes Unidos. Entre uns dos Emirados, nós temos o Emirado de Dubai, cuja capital também leva esse nome, Dubai. E o petróleo fez o quê? Que aquele país simplesmente se tornasse uma das grandes potências econômicas do Oriente Médio. Isso graças ao petróleo. Lá nós temos os sheiks do petróleo, aqueles que controlam a extração, transporte e refino de petróleo no país, mas que passaram a investir no próprio país. E desse investimento, nós temos os grandes arranha-céus, as grandes infraestruturas, hotelarias. Hoje, os Emirados Árabes vivem uma pujança. Hoje que eu falo, já há algumas décadas, patrocinado pelo petróleo. Beleza, turma? Combustíveis fósseis, âmbito geopolítico, ambiental, comercial e natural na sua formação. Quando se fala em recursos naturais, a gente não pode deixar de falar deles, dos combustíveis fósseis.
3 minutos, por favor. Ok, de volta. Combustíveis fósseis, geopolítica, recursos naturais. O bicho pega, pessoal. Estou te falando como tratar de recursos naturais é tratar da questão ambiental, social, natural, econômica e tecnológica também. E tecnológica. Falar em tecnologia, eu queria mostrar para vocês a evolução tecnológica. Evolução tecnológica e os recursos naturais. Isso aqui, gente, é o que eu quero mostrar para vocês, como ao longo da evolução da humanidade, do desenvolvimento de atividades, nós passamos a usar cada vez mais, em quantidade e em variedade, os recursos naturais. Ó, na Idade Antiga, nós tivemos o uso da lenha, o homem dominando o fogo, o vento, utilizá-lo nas navegações. Isso, recursos naturais.
No período do mercantilismo, a gente passa a utilizar os minerais. A gente vai começar a utilizar alguns recursos minerais, que a gente vai ter um comércio de colônia com metrópole. No século XVIII, o homem passa a utilizar o carvão mineral, lá na primeira Revolução Industrial. No século XIX, a gente passa a usar o gás natural, o xisto e principalmente o petróleo. E no século XX, o homem passa a utilizar a energia solar, volta a utilizar de maneira mais moderna a energia eólica, a biomassa, que são os seres vivos que vão produzir energia, como álcool, combustível, e a energia das marés. Marés. Então, observa que agora eu estou fazendo desse momento todo uma relação muito importante da tecnologia ao longo da história da humanidade, isso é bem interessante, com o uso dos recursos naturais. O homem passa a dominar o fogo, é a era do fogo. Ele ainda continua sendo coletor, ainda não é sedentário, ainda não conseguiu fazer a revolução neolítica, do neolítico, que é a revolução da agricultura. E antes disso, o homem já dominava na pré-história a lenha e o fogo. Na Idade Antiga, nós temos civilizações que já navegavam, como fenícios, espartanos, gregos. E eles, para isso, usavam o vento. E os seus moinhos também. No período do mercantilismo, que o homem se lança ao mar, nas caravelas, o vento já era utilizado. Aí ele passa a explorar recursos minerais das chamadas colônias da época. E nesse uso, exploração, vai gerar um comércio mineral muito forte. No século XVIII, o homem vai desenvolver a primeira revolução industrial. Lá na Inglaterra, Londres, com a máquina a vapor. E quando ele começa a desenvolver a máquina a vapor, ele vai passar a queimar nessa máquina a vapor para gerar energia o carvão mineral. É justamente nessa primeira revolução, lá em Londres, no século XVIII, que o carvão mineral passa a ser usado em grande escala. Aí veio o século XIX e outros países vão se industrializando, fora da Inglaterra, na Europa, os Estados Unidos, depois Japão, Canadá, Austrália. E esse grupo de novos países, agora com a segunda revolução, nós vamos ter o uso e exploração do petróleo. Olha, gente, mais uma curiosidade. Os historiadores nos mostram que o petróleo já foi utilizado na Idade Antiga. Só que os romanos, olha só, os gregos, usavam o petróleo não para tocar fogo. Era como revestimento de materiais e pinturas. Como um combustor mesmo, uso siderúrgico, só no século XIX. Aí veio o gás, o xisto betuminoso. No século XX, eu já estou chegando aí com a terceira revolução industrial, a revolução técnico-científica, com o advento da robótica, informática, esses ramos modernos que temos hoje. É a partir daí, do século XX, que o homem vai explorar a energia do sol. Ele já explorava, mas era para aquecer a água em ambientes frios. Mas agora, para gerar energia fotovoltaica nos seus espelhos, aí só a partir do século XX. O homem que já usava o vento para os seus moinhos e para os seus barcos, embarcações, navios, ele agora vai usar o vento como gerador direto de energia. São os aerogeradores. A biomassa, o homem vai pegar simplesmente seres vivos para produzir energia.
Eu tenho a cana-de-açúcar, que é um vegetal que produz o álcool, o etanol. O milho também produz álcool. A beterraba também produz álcool combustível. Aí nós vamos ter a mamona, a mandioca, a soja, que vai produzir um combustível chamado biodiesel, que é um óleo vegetal. Tudo isso vai contribuir para a geração de energia. E o homem se volta ao mar, através da força do mar, para mover turbinas. Aí nós temos as usinas da maremotriz, o motor do mar, o motor movido à força marinha. Professor, então, e o homem para, professor? Não vai ter mais novas fontes? Não, gente, vai não, vai sim. Com certeza, o homem vai desenvolvendo através da química fina, da biotecnologia. Olha, gente, o homem está utilizando de algas, seres vegetais, para produzir energia. E os seus compostos. A tendência é o hidrogênio, que já é uma realidade nas baterias, né? A energia elétrica, os carros elétricos, os carros autônomos. E o hidrogênio, fala-se muito como energia do futuro, a partir da compressão do hidrogênio produzindo eletricidade. Isso é um marco. Isso é uma evolução, uma constante evolução. Não pensem que o homem vai parar por aqui. Ah, acabou, não. Muito pelo contrário. O homem está abandonando ou buscando abandonar esses combustíveis fósseis, porque deles nós temos muita poluição, muita guerra, muita sujeira, e estão controlados por grupos de países que têm seus interesses, né? E é nesse sentido que as tecnologias vão evoluindo e os recursos naturais vão sendo descobertos ou aperfeiçoados o que nós temos. 3 minutos, por favor.
Pelas ondas, estamos de volta, falando dos recursos naturais, energéticos, ambientais, solo, água. E, gente, olha só. E os rios? Haha! Essa grande fonte de água potável, essa grande força erosiva, esse grande meio de transporte, esse grande gerador de energia, cursos de água doce como artérias levando vidas pelo continente. Olha só, aqui eu também tenho a riqueza dos rios do Brasil. Os lagos, tudo. O Brasil ele é pobre em lagos, mas rico em rios. E todos os rios do Brasil terminam no mar. São rios de planaltos, encachoeirados e velozes, esses rios do Brasil. Predomina de rios de planalto, com muitas chuvas, rios encachoeirados, volumosos, rios que apresentam aí uma grande variedade, diversidade de espécies. Olha, gente, o Brasil é um país, como diz a letra, abençoado por todo mundo, é abençoado por Deus. Deus abençoa a todos. Mas quando a gente fala do Brasil, a gente quer uma ilustração da bênção que Deus dá a todos os países. E a nós também, né? Abençoado por Deus, que abençoa tudo. E bonito por natureza, e é verdade. Somos um país continental de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. A maior biodiversidade do planeta. A maior reserva de rios do planeta. Um dos grandes em solo, em produção agrícola, o terceiro maior celeiro agrícola do mundo. 8 mil quilômetros de litoral. Para nós, os recursos naturais são uma dádiva. Mas, como digo, precisamos respeitar. Quem usa bem, sempre tem. E para isso a gente precisa aproveitar esses recursos de maneira racional, sustentável, que nos leve à sustentabilidade ambiental e social e econômica. Que Deus nos abençoe os nossos recursos naturais. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso segundo episódio de hoje. Uma aula em que vocês viram a importância, os motivos, os quais recursos naturais. Espero ter contribuído para o entendimento desse conteúdo. Muito obrigado pela atenção, dedicação, concentração e anotação. Fiquem com as outras belas aulas, um abraço e até a nossa próxima aula. Valeu, turma!